Bom, pessoal, e o que dizer desse jogo histórico, hein? Histórico, a vitória do Bahia, 5-1 no Corinthians, lá dentro da Neoquímica Arena, ok? Hoje, com certeza, dificilmente o torcedor do Bahia vai dormir, né? Claro que precisa ficar esperto, tem 3 jogos ainda, o Bahia precisa ganhar pelo menos mais 2 jogos, ok? Mas foi uma vitória acachapante, convenceu. Evidentemente, tem muitas coisas que precisam ser ajustadas dentro, né, nesse time do Bahia, mas hoje foi histórico. O Bahia foi valente, não deixou o Corinthians jogar, fez tudo que devia ser feito. Só teve a falha no gol que levou, um passe errado, acho que foi do Luciano Juba, né, um passe errado, esqueci de quem foi o erro, mas o resto foi tudo muito bonito, né? Gol do Rezende, 2 do Tassiano, né? Gol do Cauli e gol do Ademir, muito bonito mesmo. O Bahia hoje fez tudo o que o torcedor esperava que fizesse, né? E para falar em tabu, quebrou-se o tabu, né? Tabu é feito para quê? Para quebrar. E com o Rogério Ceni se quebrou o tabu lá com Goiás, né, lá dentro de Goiás, né, de Goiânia, e agora se quebrou esse tabu e com a vitória acachapante. Bom, mas precisa ter tranquilidade nesse momento. O Bahia, claro, fez o que devia ser feito de fato, o que devia ter feito, e agora é se preparar para os próximos jogos, para pelo menos mais 2 triunfos, para garantir a sua permanência na Série A, beleza? Vamos a alguns pontos interessantes. Olha só, a ausência do Everaldo nesse jogo foi uma coisa extraordinária, porque o esquema que o Rogério Ceni montou, não colocou 3 zagueiros, né? E aí colocou lá na frente Tassiano e Biel, que fizeram muito bem os jogos. O Cauli, que hoje jogou o que todo mundo espera, o que todo torcedor espera que jogue. E o sistema defensivo do Bahia melhorou bastante, mostrou, Valência mesmo mostrou para que veio. O Bahia soube aproveitar as oportunidades, soube segurar a bola no momento certo, soube ter velocidade na hora que precisava ter velocidade, soube conter o time do Corinthians. Então é isso que todos nós esperamos que o Bahia faça todos os jogos. Então os 14 dias que o Bahia passou se preparando com essa data FIFA, se preparando para esse jogo, valeu sim a pena. Valeu sim a pena. Bahia com uma vitória acachapante. Olha só, agora vamos aos detalhes. A tabela do Brasileirão. Com esse triunfo, né, o Vitória faz, com esse triunfo, o Bahia sai da zona de rebaixamento e fica na 15ª posição. Olha só a situação. O Bahia tem 41 pontos, o Vasco da Gama tem 41 pontos e o Cruzeiro tem 41 pontos. O Bahia supera o Vasco da Gama, né? O Bahia supera o Cruzeiro, mas em número de vitórias, não Vasco da Gama, mas em número de vitórias, o Bahia supera o Cruzeiro, ok? Então esse é o ponto importante do Bahia. E o Bahia supera também o Vasco da Gama no saldo de gols. Enquanto o Vasco da Gama tem -8, o Bahia tem -4. Só que a situação é a seguinte: Cruzeiro ainda vai jogar e Vasco da Gama ainda vai jogar. Como é que fica agora essa situação? É torcer para pelo menos um deles tropeçar, ou então, de preferência, que tropece de fato, fique empate em todos os jogos desses 2 times, para que ele não seja superado. Se os 2 ganharem os jogos, o Bahia é superado pelos 2.
mas vamos torcer que isso não vai acontecer, pelo menos um deve tropeçar, é isso que nós esperamos, né? Agora, falar em esperar, ninguém esperava que o Bahia vencesse lá dentro, nós tínhamos esperança, vencesse lá dentro do campo do Corinthians, né, do estádio do Corinthians, a Arena Neoquímica Arena, e mais vencer com 5 gols contra 1, né, 5-1. Ninguém esperava isso, foi uma vitória histórica de toda a participação do Bahia nos campeonatos brasileiros. O Bahia nunca ganhou dessa forma para o Corinthians, nem para outro time. Não se acha que em outro momento pode ter acontecido alguma situação semelhante, né? Então, veja só, vamos às partidas, né? Então, já está aqui, todo mundo já sabe que o Bahia tem 41 pontos, o Vasco tem 41 pontos e o Cruzeiro tem 41 pontos. Então, é preciso muita atenção, mas muita atenção para não vacilar dentro de casa. Vai jogar contra o São Paulo agora dentro de casa. Então, o Bahia precisa fazer o dever de casa. Não pode dar mole de maneira alguma, ok? Essa vitória, tá bom, foi muito bom, mas não pode se encantar, porque o Bahia precisa vencer dentro de casa para garantir, para ficar seguro, para ficar tranquilo. Então, nada de perder nem de empatar, precisa vencer. Essa é que é a questão. Então, vamos às partidas. O próximo jogo, esse jogo hoje, bonito, Bahia, Corinthians 1, Bahia 5. Aí o próximo jogo do Bahia, vamos lá, o próximo jogo do Bahia, né? Hoje foi 5-1. Vamos lá para os próximos jogos do Bahia, vou buscar aqui na tabela, aí fica melhor para a gente localizar os próximos jogos do Bahia, beleza? A gente já sabe que o próximo vai ser, olha só, o próximo jogo do Bahia vai ser contra o São Paulo na quarta-feira, dia 29, às 20 horas, né, dentro da Arena Fonte Nova. Bahia precisa garantir o seu triunfo. Aí depois o Bahia vai jogar lá em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, contra o América Mineiro já rebaixado. Então não pode vacilar também, o Bahia tem que jogar para vencer, ok? O América já vai jogar, já está rebaixado. E depois o Bahia joga contra o Atlético Mineiro no dia 6, quer dizer, o último dia do jogo, o último dia do Campeonato Brasileiro, contra o América de Minas Gerais dentro de casa. Então vamos lá. Bahia e São Paulo na quarta-feira, 29/11, às 20 horas. Depois, no sábado, dia 2 de dezembro, América de Minas Gerais e Bahia, ok? A gente vai confirmar aí os horários. E no dia 6, Bahia e Atlético de Minas Gerais, né? A gente já espera que esse jogo Bahia e Atlético, o Bahia já esteja tranquilo, garantido a sua participação, a sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, ok? Então, esse aí foi o jogo de hoje. Foi um jogo para ficar na história do Esporte Clube Bahia, na história do Esquadrão de Aço, dos torcedores do Esquadrão de Aço. Beleza? Vamos só mais alguns detalhes, né? Vamos lá, alguns detalhes aqui. Bahia e... Vamos ver, Corinthians e Bahia, ok? Lá, olha só. Estatísticas dos jogos. Estatística dos times. Corinthians, 14 chutes a gols. O Bahia teve 13 chutes a gol. Chutes, né, na verdade, o Bahia teve 13 chutes e o Corinthians 14. Agora, chutes diretos ao gol, o Corinthians teve apenas 4, né, fez 1, e o Bahia teve 7 chutes ao gol e fez 5 gols. Olha só, posse de bola, 66% do Corinthians e 34% do Bahia. Passes, 604 passes do Corinthians e 330 do Bahia, ok? Bahia, inclusive no segundo tempo, a gente vê aí que o Bahia deixou o Corinthians jogar, e aquele gol, aquela falha que teve
levou um gol exatamente porque deixou o time jogar. Mas, claro, vencendo, precisava também fazer um retranco um pouquinho, né? Pelo menos aí para garantir o resultado. Então, precisão de passes, o Corinthians 86% e o Bahia teve 77% de precisão de passe. Faltas, o Corinthians fez 9 faltas e o Bahia fez 14 faltas. Então, o Bahia estava lá, muitas faltas dessas foram mais faltas técnicas, não foi falta para muito amarelo, só teve poucos amarelos, né? No caso teve Vitor Hugo e teve o Gilberto, né? Cartões amarelos, Corinthians 2 cartões amarelos e o Bahia 3 cartões amarelos. O cartão vermelho não houve para nenhum dos times. Impedimentos, um impedimento para cada lado e escanteios, 3 escanteios para cada lado, ok? Inclusive o primeiro gol, um gol de bola parada, gol de escanteio, um escanteio muito bem batido do Luciano Juba. Aliás, o Juba merece parabéns por essa partida que fez. Aí a gente deu para ver que o Juba está aparecendo mais. Ainda estava um pouco nervoso, né? Errou alguns passes que não foram tão comprometedores, né? Mas o último passe, o passe que teve o gol do Corinthians, eu não lembro, né? Desculpa, eu não estou lembrado, mas parece que foi o Luciano Juba, né? Parece que foi o Luciano Juba. Então esse resultado aí embola aí essa zona de rebaixamento e o Bahia alivia um pouco, mas claro, ainda tem jogos aí pela frente, principalmente jogos dos adversários. O que é interessante nesse momento agora é que todo mundo está com a mesma quantidade de jogos, todo mundo, né? Pelo menos esses que estavam na zona, né? Esses da zona de rebaixamento, e então, todo mundo agora, todos os clubes, na verdade, os 20 estão com os jogos, né? Se eu não me engano, somente tem um que está faltando um jogo, não sei se é o Fortaleza, né? Bom, isso não interessa. O que interessa é que o Bahia hoje dorme fora da zona de rebaixamento e a gente vai torcer bastante, secar esses adversários, Cruzeiro e Corinthians, para que pelo menos empatem, né? No máximo, mas até se empatar, a situação fica complicada, pelo menos para um dos times supera o Bahia, né? Um dos times aí supera o Bahia. Na verdade, o bom mesmo é que todos empatem, né? Desculpa, que percam de fato, né? Que percam. Então vamos olhar mais a tabela sobre as partidas, voltando aqui às partidas dos adversários, dos concorrentes diretos do Bahia, né? Vamos lá, olha só, Vasco da Gama vai jogar, acredito que é com o Goiás, né? O Vasco da Gama vai jogar, vamos lá, olha só, nós temos aí Atlético Paranaense e Vasco da Gama no dia, amanhã, na verdade, né? Dia 25, né? O Bahia, quer dizer, o Atlético Paranaense vai pegar o Vasco da Gama, né? Então o Vasco da Gama vai jogar fora de casa, né? No estádio do Atlético Paranaense. Aí já é um ponto, já é interessante, porque aí vai ser mais difícil um pouco para o Vasco da Gama, só que o Vasco da Gama está muito desses times aí que estão na zona de rebaixamento, o Vasco da Gama está sendo o melhor, né? Olha só, então, Atlético Paranaense e Vasco da Gama às 19 horas. Depois, no dia 28, o Vasco da Gama vai jogar com o Corinthians. O Corinthians, com essa derrota, também fica um pouco complicado. Se perder para o Vasco da Gama, já fica mais complicado. Mas a gente vai torcer para o Corinthians vencer o Vasco, né? E aí, no dia 2, o Vasco da Gama pega o Grêmio lá dentro, né? E aí o Grêmio, como está brigando para ser campeão, não vai deixar mole para o Vasco da Gama, né? E depois, o Vasco da Gama, na última rodada, no dia 6/12, vai pegar o Bragantino, dentro de casa, ok? Então, nesse ponto aí, a tabela para o Bahia está tranquila, considerando os adversários, porque os adversários, nesse caso aí, do Vasco da Gama, a situação está mais complicada, né? Agora vamos a os jogos
Cruzeiro, jogos do Cruzeiro a partir de agora. O Cruzeiro, acredito, só vai jogar na segunda-feira, né? Somente na segunda-feira. Olha só, hoje é 24, né? O Cruzeiro vai jogar com o Goiás na segunda-feira, dia 27, às 21 horas. Goiás que está lutando aí para sair do rebaixamento, então não vai deixar mole para o Cruzeiro, né? Nesse caso, se o Goiás vencer, é até bom, porque aí afasta mais o Cruzeiro, então afasta mais o perigo para o Bahia, né? Então, no dia 27 do 11, Goiás e Cruzeiro. No dia 30 do 11, Cruzeiro e Atlético Paranaense, né, lá dentro do estádio, do Cruzeiro, né, lá em Belo Horizonte. E, olha só, no dia 2 de dezembro, o Cruzeiro vai pegar o Botafogo lá no estádio do Botafogo, né, no Newton Santos, né? Então, olha só, o jogo não vai ser fácil. Primeiro porque o Botafogo está lutando ainda para ser campeão, né? E claro, aí nessa penúltima rodada aí, vai que o Cruzeiro, o Botafogo ainda está com possibilidades, né, de ser campeão. E veja só, e no dia 6 de dezembro, o Cruzeiro pega o Palmeiras. Quem sabe essa última rodada ainda embolada a tabela lá em cima também, na verdade, do G4, né? Dos 4 primeiros. Quem sabe exatamente na última rodada que vai saber quem de fato vai ser o campeão, né? Porque o Palmeiras pode ser o campeão e não vai deixar mole, né? Porque você tem aí Palmeiras, Botafogo, Bragantino e Grêmio. Então, veja que a tabela dos adversários diretos do Bahia não estão tão boa assim como a tabela do Bahia. O Bahia vai pegar o São Paulo dentro de casa, não é um jogo fácil também, mas vai ser dentro de casa. O Bahia precisa fazer esse dever de casa. E depois o Bahia vai pegar o América Mineiro já rebaixado. E por último, dentro de casa, vai pegar o Atlético Mineiro, certo? Então essa é a situação. Portanto, Corinthians 1, Bahia 5, vitória acachapante, histórica do Esquadrão de Aço. Então, vamos dormir fora da zona de rebaixamento e vamos continuar fora da zona de rebaixamento. Vamos torcer amanhã para secar o adversário, o Vasco, e na segunda-feira a gente seca o Cruzeiro. Beleza? É isso aí, dê um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber nossas novidades e até o nosso próximo vídeo.